Seguimos então, pessoal, aqui para o nosso bloco 15º, trazendo aqui mais uma novidade do Código de Processo Civil que exige cuidados da advocacia previdenciária. Na verdade, a gente falou que os prazos dilatórios no momento anterior como uma novidade positiva. E de fato é. Agora, o que tem de negativo envolvendo o tema dos prazos dilatórios? A regulamentação dada pelo artigo 139, parágrafo único, que a gente chamou aqui de a interferência do juiz e o requerimento de dilação de prazos. Essa questão ela não ficou clara. Se os prazos dilatórios na instrução, como conceito importante do sistema, ficou claro, e valorizamos isso nos termos do artigo 139, inciso 6º, a redação do parágrafo único do artigo 139, frisamos bem, a redação é muito ruim e causa problemas, causa eventualmente dificuldades seríssimas para o advogado na hora de fazer esse requerimento de dilação de prazo. Se não vejamos, o parágrafo único vai dizer assim, textualmente: a dilação de prazos previsto no inciso 6º somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Literalmente, o parágrafo único vai nos dizer, então, que a dilação de prazos ela vai ser determinada pelo juiz antes de encerrado o prazo que ele concedeu para a parte para fazer a medida. Não faz sentido isso. Essa redação já foi pior. Me lembro que no tempo de tramitação do novo Código de Processo Civil, inclusive fiz um artigo criticando esse parágrafo único, porque ele tinha uma redação ainda pior, dizendo que a dilação de prazos ela somente seria determinada antes de iniciado o prazo regular. Melhorou um pouquinho a redação, mas ainda assim está muito ruim, né? Porque como é que o juiz, antes de encerrado o prazo regular, ele vai autorizar uma dilação de prazo? Ele vai saber que a parte tem interesse na dilação de prazo. Muitas vezes o advogado, a advogada só não vai cumprir um prazo porque no último momento vai se dar conta que realmente não vai ter condições de adotar essa medida. Ainda mais agora no processo eletrônico que pode ser peticionado até a meia-noite, imaginemos que poderia ser peticionado até às 23h59 da sexta-feira. Essa necessidade de dilação de prazo muitas vezes vai ser identificada pelo advogado na sexta de noite mesmo. Particularmente nas hipóteses de dilação de prazo que eu faço para a juntada de rol do assistente técnico. Ou nas hipóteses mesmo de juntada de rol de testemunha. Não está na mão do advogado essa questão. Está na mão do terceiro que precisa tomar a medida. No caso do assistente técnico, encaminhar o laudo para ser anexado aos autos. Ou no caso do rol de testemunha, o cliente, o segurado, que vai buscar as informações dessas testemunhas. Então o advogado que sabe no último momento que ele vai adotar a medida de requerer dilação de prazo, justamente por entender que não vai conseguir cumprir a medida no prazo regular, como a lei estabelece, ou seja, no prazo legal fixado. Então não faz sentido o parágrafo único exigir que essa dilação seja realizada antes de encerrado o prazo. Isso acaba trazendo algum prejuízo na compreensão da sistemática das coisas por parte do advogado, que fica receoso de que medida tomar. Então, o que fazer? Ou como interpretar essa situação? Vamos lá. Como a gente sempre fez, identificou o problema, vamos tentar encontrar a partir daí soluções dentro desses piores artigos do Código de Processo. O que fazer? Uma solução importante seria justamente requerer a dilação de prazo dentro desse prazo regular, ou seja, dentro do prazo concedido pelo sistema. Imagine, por exemplo, o EPROC, que já dá o prazo inicial, o prazo final. Então, dentro do prazo final, requerer essa dilação, explicar que não houve a necessidade de cumprimento. E a partir daí, colocar essa questão para o judiciário examinar. Veja aqui, esse prazo do parágrafo único
examinado com mais atenção, a gente vai poder caracterizar ele, ou catalogar ele como um prazo irregular. Não um prazo, então, preclusivo estabelecido para o magistrado, até porque o magistrado não teria prazos, né, preclusão temporal capaz de determinar que ele realmente cumpra uma medida dentro de um lapso de tempo estabelecido pelo Código, né? Mas fica então uma possibilidade de interpretação desse parágrafo único no sentido de que antes de encerrado o prazo regular, pelo menos tem que vir a petição da parte requerendo a dilação de prazo, para que o magistrado saiba do interesse da parte nesse sentido. Não podemos fazer então uma interpretação restritiva do parágrafo único a ponto de identificar que se o magistrado não despachar dentro do prazo regular, o segurado não tenha mais o direito de requerer, ou melhor dizendo, de ter deferido essa dilação de prazo. Quando que o juiz vai examinar esse pedido de dilação, não pode afetar o direito da parte, ainda mais se por trás nós estamos aqui debatendo um direito prioritário à prova. Muito interessante, muito importante essa colocação aqui que a gente está fazendo para a advocacia previdenciária. Então, você advogado, você advogada, tem a necessidade de requerimento de dilação de prazo, e aqui, independentemente se é procedimento comum juizado novamente, faça essa medida dentro do prazo regular, coloque a sua dificuldade de juntada do laudo assistente, de juntada de quesitos, de juntada de rol de testemunhas, e a partir daí, a responsabilidade e quando vai ser despachado pertence ao Poder Judiciário, que, repito, entendemos que não tem prazos peremptórios, prazos preclusivos para adotar a medida, tendo um prazo aí atípico previsto pelo sistema. Mais um macete aqui do professor Rubim. Despachou dentro do prazo regular. Tá bem? Encaminhou a medida dentro do prazo regular. Requereu a dilação de prazo. Precisa aguardar o juiz despachar, como dá a entender o parágrafo único? Ou, se 2, 3, 4 dias depois eu já tiver condições de peticionar, cumprindo a medida, eu já não devo fazer isso? Porque eu não sei quando o juiz despachar, pode demorar bastante tempo, dependendo do fluxo, dependendo de todas as situações, agora dependendo da pandemia, enfim. Então o ideal seria justamente que a parte ela requeresse a dilação de prazo dentro do prazo regular e a parte, a partir do momento que tenha condições de tomar a medida propriamente dita, juntar o rol de testemunha, juntar os quesitos, juntar o laudo assistente técnico, a parte vai lá e cria novamente um novo evento e passa a cumprir aquela medida. Justificando esse novo peticionamento no artigo 218, parágrafo 4º, que autoriza o ato extemporâneo. O ato extemporâneo é aquele ato praticado antes do prazo aberto, e o ato extemporâneo é considerado ato tempestivo. Já se discutiu muito o ato extemporâneo em matéria recursal, né? Se o recurso protocolado antes do prazo aberto, se ele era considerado um recurso intempestivo, extemporâneo. Então aqui me parece que a gente pode diferenciar o intempestivo ser depois do prazo e o extemporâneo ser antes do prazo. E o ato extemporâneo, o ato processual extemporâneo, repito, está previsto no artigo 218, parágrafo 4º, como tempestivo. Então, em síntese, abriu o prazo para cumprir uma medida instrutória. Não consegui cumprir. Requer a dilação de prazo dentro do prazo regular. 2, 3 dias depois, com condições de fazer a medida, mesmo que o juízo esteja concluso que ainda não examinou, já apresenta a medida para o juízo, requerendo, consequentemente, o prosseguimento regular da demanda, já com a medida então cumprida e respeitado da forma como é possível a disciplina do artigo 139, especialmente, né, a redação muito ruim, repito, do parágrafo único, que exige todo esse esforço exegético, exige todo esse esforço de compreensão para que não haja nenhum prejuízo ao segurado
representado pela advogada, pelo advogado previdenciarista.